Então, o trabalho que eu vou instalar aqui na exposição Contar o Tempo se chama Praça aos Nomes Sem Corpos e é uma instalação sonora. A gente vai ter aqui nesse vão que existe entre os dois prédios do Maria Antônia, que se chama Praça Sem Nome e que é até uma coisa estratégica aqui do prédio, que a gente sabe que tem uma mania mesmo política de politizar no mau sentido os nomes dos lugares, né? Então, tá aí, a gente vive numa cidade que de repente parques que tem toda uma luta coletiva ganham nomes de pessoas que não estavam engajadas nessa luta e por aí vai. Então tem uma coisa estratégica em chamar esse lugar de praça sem nome, mas já no processo de pesquisa aqui para a exposição, para as questões e para as histórias que o Maria Antônia aciona sobre a resistência, a ditadura militar e os ecos disso para o momento que a gente está vivendo. Eu fico muito pensando nesse valor simbólico e histórico dos nomes, de fato, perimetrarem os lugares, né? Então tem uma coisa mesmo energética que as ruas, as praças, os lugares geral da cidade ganham com a perpetuação de alguns nomes. Então a ideia do trabalho é instalar aqui um letreiro, uma placa, que tenta mudar o nome então de praça sem nome para praça aos nomes sem corpos. E com isso a gente vai ter 5 bancos em formato de semicírculo, porque aí a ideia é que os bancos façam uma espécie de arena junto com esse título. E cada banco vai ter ali uma caixa de som, né, na sua parte inferior. Então a proposta também é que as pessoas que se sentem até façam esse gesto mesmo de se abaixar para ouvir. Tem uma coisa mesmo dramatúrgica nesse sentido, né, da colocação do corpo. E cada som é um áudio, uma carta gravada em espaços públicos ou abertos da cidade. Então acho que eu posso falar um pouco sobre cada áudio. Mas a base é ser uma espécie de tributo a desaparecidos políticos, mas também uma ode às pessoas que sobreviveram àquele período e que formam hoje em dia comissões sobre mortos desaparecidos, que seguem fazendo esse trabalho coletivo de colocar para a gente essa necessidade, enquanto país, de assumir a responsabilidade sobre essa multidão de corpos, né, que querem resumir aí a condição de fantasmas da história, mas que na verdade eu acho que podem e falam para a gente como seguir resistindo, ainda mais num país como o nosso, cada vez mais tem aí esse desinteresse pela vida e pela morte quase como pulsões, né, políticas. Então tem uma carta que é para a professora Ana Rosa Kucinski, que foi professora da USP, Departamento de Química. Ela é uma das desaparecidas políticas do Brasil. Inclusive ela foi demitida pela USP enquanto estava desaparecida, né? Houve ali um reconhecimento em 2013 na Comissão da Verdade. Então tem uma carta destinada a ela e a ideia é que essas cartas façam um cruzamento histórico mesmo, eu falando para ela, mas imaginando ela ainda viva antes de ser desaparecida e falando sobre a questão da educação e o que há em comum entre os dois períodos históricos. E a carta vai ser gravada ali na USP, então a ideia é que fique essa massa sonora mesmo do lugar onde ela habitava, e ao ser exposto aqui também, o público vai estar de costas para a rua, então os sons da rua, aqui da Rua Maria Antônia, que já tem várias camadas históricas também, que são ressaltadas por esse prédio, acabam fazendo parte então da ambiência ali da instalação, mas tem essa carta a ela. Um segundo áudio vai ser uma carta a Dinalva Teixeira, que é uma desaparecida política, e eu acho que isso é legal eu falar aqui o porquê, né, dessa escolha. A professora Ana Rosa Kucinski tem uma coisa mais direta, ela foi da USP, é professora da USP, então a gente está aqui no prédio da USP, tem uma coisa mais contextual aí. Mas quando eu estava pensando nesse trabalho, para propor, para exposição, etc., o que aconteceu foi que eu tive um sonho. Eu ia ter uma reunião com a curadoria e aí eu falei assim, tô em dúvida aqui em algumas ideias, quem sabe não aparece em sonho. Eu até falei isso em voz alta antes de dormir. Eu fui dormir, sei lá, eram umas 3 da manhã, e aí às 5h30 eu acordei com um rosto meio sumindo assim, e um nome me sendo dito no sonho, que era Dina Marabá. Era esse termo.
abri o olho, né, sei lá, 5h30 da manhã, peguei o celular, ainda aquela coisa dormindo, mas anotei pra não esquecer. Falei assim, vou logo procurar no Google pra ver se tem sentido, pra ver se é alguma coisa que eu já li. E o nome parecia o nome assim, será que é o nome de uma cantora, né? Parece um nome assim, Dina Marabá. E aí quando eu coloquei no Google as duas palavras, aí eu dei um pulo da cama, porque eu descobri que Dina é o apelido da Dinalva Teixeira, que foi uma das principais guerrilheiras da guerrilha do Araguaia. E pra mim foi uma coisa que acontece em outros trabalhos, às vezes é uns trabalhos que se resolvem em sonho, mas pra mim foi uma coisa muito muito contundente, assim, não consegui mais dormir, obviamente, naquele dia, assim, pensando nisso. Porque eu tinha lido superficialmente sobre a guerrilha do Araguaia, a gente vai conhecendo esses episódios históricos, mas nunca é algo que eu tinha me aprofundado e eu nunca tinha visto nada sobre ela. Fato. Eu estava lendo até sobre a professora Ana Rosa Kuczynski, li um livro do irmão dela, o Renato Kuczynski, que ele escreveu, chamado K, mas não tinha nenhuma ligação, não há nenhuma ligação entre as duas. Né? Elas não se conheciam, não tem a ligação é que são duas aparecidas políticas. E aí o que eu descobri, então, é que em um dos depoimentos ali, dos torturadores, dos militares, há uma versão de que o corpo dela está em Marabá, no Pará. Então foi o nome e a cidade que veio em sonho. E aí, bem, eu falei, não tem como eu negar esse espécie de chamamento que veio em sonho. Então uma das cartas é para ela. E é bem legal porque ela é no Araguaia, né? A gente sabe que tem ali todo um machismo estrutural que também pegou, que perpassou os grupos de resistência. Então, os líderes do Araguaia eram todos homens, mas ela foi subcomandante. Não deixavam ela ser comandante, mas ela... e o que você lê e encontra de relato é que era, de fato, uma das guerrilheiras com maior bravura, assim, inclusive na hora da captura. Então, essas duas personagens que eu escolhi, tanto a Ana Rosa Kuczynski, né, quanto a Dinalva Teixeira, então tem muitas fotos dela que convivem comigo hoje em dia, assim, no quarto, no caderno, então eu fico meio que olhando, mas que é como se essa escolha por elas, então a gente está destinando essa carta a elas, mas a toda uma multidão realmente de desaparecidas e desaparecidos. Então são as duas pessoas aí que vão ser destinatárias mais diretas. Um terceiro áudio que eu estou chamando de carta aos nomes sem corpos é gravado no cemitério de Perus, né, que é o acontecimento aí quando aquelas valas são descobertas. Isso muda um tanto o percurso, né, histórico no Brasil, porque de fato a população que não acreditava no depoimento das pessoas que resistiram à ditadura, os combatentes à ditadura, passaram a acreditar e a validar esse discurso quando de fato aquela cova ilegal é descoberta, né, e embora até hoje não teve um investimento e uma atenção devida por parte dos governantes, então até hoje não se sabe ali, acho que descobriram só 2, identificaram 2 corpos, dentre aquelas ossadas todas, e depois descobriu-se também que tinha ossadas também de crianças, de vítimas de meningite, tinha toda uma questão ali de ser um centro de apagamento, né, e de reclusão dessa parte da história. Mas é gravado então no cemitério de Perus, pensando... Inclusive tem uma coisa no texto que é essa ideia de que talvez toda a cidade existem muitas covas embaixo de toda a cidade, né? E de fato existem, simbólicas e concretas. E o quanto então a abertura, a descoberta dessas valas é um ressoar mesmo histórico, né? Tantas camadas que significado tem a abertura dessas covas. Tem um outro áudio que eu estou chamando por ordem de carta à história, que na verdade fala sobre esse prédio, sobre o que aconteceu aqui na Rua Maria Antônia, mas fala muito mais sobre o que está acontecendo agora, né? Que história é essa que a gente está vendo quando transita por essa rua, quando a gente senta nessa praça, de costas para a rua ou de frente para a rua, quando a gente adentra esse prédio. Então, uma descrição sobre o que está acontecendo, quais são os letreiros que ocupam a rua hoje em dia, esses sons dos carros, das pessoas. E por último tem um áudio que eu estou chamando de chamamento, carta chamamento, que aí é gravado ali pela 25 de março, que a ideia é pegar toda aqueles sons, aquela massa de vozes, aquela polifonia que já é própria da rua, mas que na verdade é um áudio eco em que eu vou lendo as centenas de nomes desaparecidos oficiais, né? Fora tantos outros.
Então a ideia é que esses nomes eles ganhem um eco aí no áudio, mas que ao mesmo tempo eles são encobertos por essa massa de vozes, né? Então fica aí uma metáfora do que a gente vive de fato, né? Até porque é um acontecimento da nossa história que fala muito do que somos, como estamos e para onde estamos indo. E a gente sabe que muitas vezes esse movimento é ré, né? Uma massa ré, de fato é contrária para trás. Mas a ideia é justamente que essa sobreposição de vozes e dos sons aqui também da rua, né, já que vai estar uma instalação ao ar livre, né, fala muito desse apagamento contínuo mesmo, assim, enquanto que essas vozes vão sumindo. Embora seja ali a minha voz lendo esses textos, mas a ideia é que os textos sempre ocupem esse lugar multivocal mesmo, assim, como é que a descrição, uma crônica, uma carta é dedicada a uma desaparecida ou a um conjunto de desaparecidos, ganha esse aspecto mesmo de multivocalidade, que é acentuado mesmo pelo contexto ali mesmo, pelo lugar onde esses áudios são gravados, né? Então a ideia é que esse círculo se complete então por essa placa Praça Os Nomes Sem Corpos, que tenta aí simbolicamente mudar o nome dessa praça, que se chama Praça Sem Nome. Mas eu acho que tem uma coisa de meio que colocar em, não sei, em sobreposições de tempos históricos, nem que seja pelo texto, sabe? Acho que faz parte do movimento de reimaginação política até. O que é que fica pra gente de legado. E eu acho que tem uma coisa de levantar uma bandeira mesmo de respeito à vida e à morte, sabe? Tem assim, se a gente olha para as famílias, né? Não só aqui no Brasil, né? Uma coisa que atravessa a América Latina, mas aqui a gente tem essa cratera histórica que é o fato de ninguém ter sido condenado. Aliás, teve a primeira condenação agora, né? Depois da condenação da verdade, conseguiu ter uma... Mas ainda está em processo, né? É muito diferente de outros países. Então, tá aí todo esse desrespeito mesmo, pela vida e pela morte, né? Que realçam essas pessoas ao poder, inclusive via voto, né? Mas tem uma... E tem uma coisa também que eu acho que as famílias desaparecidas, essas comissões ensinam pra gente, que é essa reivindicação do direito ao luto, né? E a gente, acho que uma das nossas características também enquanto Brasil é que isso é realmente muito desigual, né? A gente sei lá, existe uma banalização mesmo da morte. A gente, não só a gente viu isso agora, viveu, né, na pandemia, enfim, aí com essa crise toda acentuada pelo governo Bolsonaro e por tudo que ele fala, prega, até porque falar é fazer. Então acho que para mim também é muito importante ter essa dimensão discursiva, por isso que eu gosto muito do texto da voz, porque acho que falar é fazer e por isso que essas placas todas, a gente ainda tem biblioteca com o nome de ditador, né? Lá em Recife, a principal biblioteca, sabe, do estado se chama Castelo Branco, então assim, quando a gente fala que falar é fazer isso, esse nome ali é um ressoar histórico, é uma confirmação, então é um apagamento constante, assim, né? As pessoas são mortas e remortas o tempo todo. E a gente, quando eu falo que assim tem essa banalização, que a gente é um país que nunca para, né? A gente não para diante de 600 mil mortos, a gente não para diante de uma... Sei lá, as pessoas continuam dirigindo o carro quando tem uma mulher sendo arrastada por uma viatura de polícia, a gente não para quando um estudante está com a roupa da escola indo para a escola e é morto pela polícia, a gente não para, a gente nunca para, né? Claro que tudo isso tem todas as questões estruturais, do racismo, do classismo, tudo mais, por aí vai, evidentemente. Mas tem o que me preocupa enquanto, sei lá, enquanto a gente vive aqui junto com várias outras pessoas que a gente vai compondo grupos, é que parece que se agrava, assim, quando você vai passando pelas ruas e ouvindo, tem esse desinteresse, assim, pela morte e pela vida, sabe? E acho que tem um intuito meu de isso virar também matéria nos trabalhos. Para isso gerar conversa, né? Não estou também querendo que o trabalho ele traga respostas ou seja flechas, setas que apontem o que deve ser feito, não. Acho que é muito mais para gerar conversa. Então, e acho que ao instalar aqui também nesse espaço entre os dois prédios, é uma tentativa de que isso de fato também seja uma praça, né? Porque é um vão, eu sei que é ocupado pelos estudantes aqui na rua, se reúnem aí, colocam música às vezes, mas a ideia é que talvez esses bancos em formato circular e essa placa, assim, esse letreiro, atraia mais as pessoas a subir essas escadas e ficarem aqui, sabe? Vamos ver se isso acontece durante a exposição.